pessoal do Cabana Literária, tudo bem? Vocês escolheram a Inglaterra como o local que nós pegaremos os escritores para o projeto Literatura por País, e o primeiro livro que eu vou resenhar é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Apesar do Anthony Burgess ser um autor inglês e o livro se passar na Inglaterra, diversas culturas serviram de inspiração para que ele escrevesse a história. Desde a Malásia até a Rússia, que foi uma das principais culturas que influenciaram o livro, principalmente na criação da língua Nadsat, que é uma espécie de linguagem usada pelos personagens do livro. A linguagem é uma mistura de russo com inglês popular, gíria rimada e o falar dos ciganos. E inclusive na edição aqui no Brasil, eles tiveram que fazer um glossário que não está no livro original, diga-se de passagem, porque o Anthony, o escritor, ele queria realmente que fosse uma coisa que as pessoas tivessem um pouco de trabalho e se concentrassem no livro suficientemente para entender, mas na nossa edição aqui em português tem um glossáriozinho pra gente entender, caso a gente precisasse. Eu, particularmente, não olhei o glossário até que eu terminasse o livro, e eu confesso a vocês que essa linguagem é um pouco complicada no começo, é difícil você se acostumar com ela, você vai lendo e realmente o Alex, que é o protagonista, que é o personagem principal, ele usa muito essa linguagem, muito. E aí tem vezes que você é muito confuso realmente, mas eu fui tentando e chegou uma hora que eu percebi que eu queria até usar algumas palavras do meu dia a dia. Eu me acostumei com as palavras, eu realmente me acostumei com a linguagem e consegui entender por que o escritor queria tanto que um glossário não fizesse parte da edição, porque realmente fez toda a diferença. Eu acho que se eu tivesse visto o glossário antes, ou tivesse parado o livro toda hora para ver o que as palavras significavam, eu teria meio que bloqueado mais, né, a narrativa. De qualquer maneira, o livro se passa num clima londrino futurista, mas um futurismo bem incrível, assim, só que com muito mais violência. É bem próximo da realidade. Como eu disse, conta a história do Alex, inclusive narrado pelo Alex em primeira pessoa, e dos seus queridos Drugis, que é, na verdade, uma gangue que basicamente é bem violenta e bate nas pessoas aleatoriamente. O livro também inspirou, né, o filme do Stanley Kubrick, que tem o mesmo nome. Apesar de que existem algumas pequenas diferenças. Eu vi o filme antes de ler o livro, confesso a vocês, até revi o filme para conseguir entender bem quais que eram essas diferenças, e uma delas é a seguinte: o livro ele é dividido em 3 partes e cada parte tem 7 capítulos, o que totaliza 21 capítulos no total. Por quê? Porque 21 na cultura inglesa é a idade de maioridade, né, das pessoas, e é no último capítulo, no capítulo 21, que o Alex ele tá um pouco menos infantil, né, que ele tem ali um quesinho de adulto. E o filme foi inspirado, essa foi a maior diferença. O filme foi inspirado na versão americana dessa obra, que resolveu excluir o último capítulo porque achava que não tinha muito a ver com a cara do Alex, que não condizia com o personagem. Eu, particularmente, fiquei bem irritada com isso, porque o último capítulo é sensacional e mostra realmente, dá um tchan, assim, pra tudo que você passou lendo, vendo, o que, sabe, com o Alex, porque é muito pesado. Não se deixe enganar, tanto o filme quanto o livro é muito pesado. E eu acho, sim, que o último capítulo dá um tom incrível pra história, dá um arzinho assim, cara, isso pode acontecer. A outra diferença é que no filme, os personagens, os Drugis, inclusive o Alex, não são tão crianças como no livro. No livro ele só tem 16 anos, tanto ele quanto os outros personagens, né? E inclusive às vezes até os diálogos são bem infantis e foram bem adaptados no filme para que não parecessem tão infantis assim, até porque o ator que interpretou o Alex já tinha acho que quase 30 anos quando ele fez o filme. Inclusive, nessa última semana, no
mesmo dia do Manuel de Barros morreu o ator que fez o Dan, que é um dos drugs, que Dan significa burro, ignorante em inglês, né? E ele faleceu há pouquíssimo tempo, né, nessa última semana, e no livro eles traduziram para tosco, para que o leitor conseguisse entender um pouco melhor o caráter de quem é esse personagem, né, o que tem a ver o nome dele com a pessoa em si. O nome não, o apelido, né. E, como eu disse, é uma leitura super bacana, super agradável, que se passa nesse clima futurista, né? Do Alex contando, basicamente, os ataques que ele e a gangue faziam, até que um dia ele é traído pelos drugs dele e ele acaba sendo preso, e a partir daí ele vai passar por umas coisas, ele vai fazer parte de um novo plano maligno do governo de mudar a alma das pessoas. É muito bacana. Se vocês forem ler, por favor, vão com fé, assim, não desistam nos primeiros capítulos, porque por conta do noticiário, por conta da linguagem, é realmente muito complicado entender e acompanhar a narrativa do Alex. Mas ele é super engraçado, inclusive ele chama o tempo todo o leitor de meus irmãos. Então ele fala, este pobre narrador está contando para vocês e veja o que fizeram comigo, meus irmãos. Veja que coisa mais horror show, que é uma das linguagens, né, dele. Inclusive eu vou ler uma parte aqui pra vocês entenderem como era difícil. O long take seguinte de filme era de uma velha que tinha uma loja e que era chutada entre risos muito gronques por um bando de maltiques, e esses maltiques quebraram a loja e depois puseram fogo nela. Dava para vigiar aquela pobre pizza, Starry tentando se arrastar para fora das chamas, berrando e cricando, mas como aqueles maltiques haviam quebrado sua perna aos chutes, ela não conseguia se mover. Então todas as chamas começaram a rugir ao redor dela e dava para vigiar seu litso agonizante como que fazendo um apelo por entre as chamas e em seguida desaparecendo nas chamas. E depois dava para esluchar os gritos mais gronques, agonizantes e agoniantes que já saíram por uma golusa humana. Enfim, né? Ó que pesado. Mas, sabe, cricar, tudo, Vitsa, é bizarro e realmente são muitas palavras novas. Ele basicamente não usa quase nenhuma palavra normal fora dessa linguagem, e tudo isso é para causar um estranhamento mesmo, né, na gente, tanto as histórias como o jeito que o Alex fala e a linguagem criada pelo Anthony Burgess. E Laranja Mecânica leva... Eu fiquei muito em dúvida quantas lampadinhas ia levar a Laranja Mecânica, mas eu realmente gostei muito. Eu acho que foi uma ótima junção do filme com o livro também. Não tem como desconsiderar o filme quando a gente fala do livro. Apesar das complicações no começo, de ter sido um livro difícil de continuar, ele depois me pegou e eu li em uma sentada, eu queria saber o que acontecia logo, por mais que eu já soubesse por já ter visto o filme, mas eu queria entender quem que era o Alex e por que ele fazia tudo aquilo. E Laranja Mecânica leva 4 lampadinhas, ainda naquele esquema de que 5 só são os livros que eu levaria para uma ilha deserta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira indicação da literatura para o país, da minha parte, claro. Eu acho que mostra bem a Inglaterra. Eu acho que, sem querer, eu acabei escolhendo um autor que retrata bem o clima londrino que a gente queria passar para vocês. Por mais que outras culturas tenham influenciado, o meu próximo livro é o Persuasão, da Jane Austen, e são leituras bem diferentes. Vai ser bem complicado eu contar pra vocês qual das duas eu preferi, mas vocês só vão saber disso no meu próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando desse projeto Literatura pro País. Vejam as críticas do Guto e do César, que estão participando junto comigo desse projeto. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Oi pessoal do Cabelo Literário, tudo bem? Vocês escolheram Inglaterra para Literatura por País e o livro... um glossáriozinho para caso... Caiu um IPTU. Mas aquele Dr. Brodsky retrucou. Isso é só imaginação.
Você... Não, estou lendo a parte errada. Isso é muito delícia. Aqui. Oi, pessoal do Cabine Literária, tudo bem?